Oi, você que está do outro lado da caixa mágica. Eu sou o Gustavo Lobo e eu vou fazer uma fansérie brasileira de Power Rangers. Eu tô à frente de um projeto chama Power Rangers Star Pirates ou Power Rangers Piratas Estelares, porque eu não consigo pronunciar isso em inglês. O meu sotaque de goiano não me deixa pronunciar Star Pirates normalmente. Mas esse é o projeto de uma fansérie brasileira baseada em Power Rangers, inspirada em Power Rangers, e o nosso objetivo é adaptar a série Kaizoku Sentai Gokaiger. Mas caso você seja novo nesse negócio de Power Rangers, de Super Sentai, desse tipo de coisa, você deve estar se perguntando como assim adaptar Kaizoku Sentai Gokaiger? O que essas palavras significam? Basicamente, Power Rangers é a adaptação estadunidense de uma série japonesa que já existe há muito mais tempo antes do que Power Rangers. O nome dessa série é Super Sentai. A primeira temporada de Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers, adaptou Kyoryu Sentai Zyuranger. E é aquilo, usaram as cenas de luta japonesas, ou seja, tudo que a galera tá de capacete, tudo que a galera tá transformado é cena japonesa, e aí a galera destransformou, tirou o capacete, você grava a cena estadunidense. Nisso você aproveita para poder mudar a história, mudar personagem, adicionar personagem, tirar personagem, personagem que morreu na versão japonesa, você não quer que ele morra na versão americana, você pega e não mata ele, só tira os poderes e depois arruma um poder novo pra ele. É isso que aconteceu com o Ranger Verde. Por isso que ele perdeu os poderes, por isso que ele voltou depois como Ranger Branco. Something's happening. Are you okay? It was great being a Ranger, Zordon. You'll always be with me. I'm sorry, Tommy. Nisa. これを Nisa. Nisa! Nisa! Como eu disse, nosso objetivo é adaptar Kaizoku Sentai Gokaiger, que foi a temporada de Super Sentai que passou entre 2012 e 2013. Nela a gente acompanha um grupo de piratas espaciais que vem à Terra em busca de um tesouro lendário que eles não sabem exatamente o que é. Só sabem que é o maior tesouro do universo. Gokaiger foi adaptado já para Power Rangers, já houve uma adaptação prévia, e foi adaptado para Power Rangers Super Mega Force, sequência de Power Rangers Mega Force. Super Mega Mode! Us defenders never surrender! No entanto, Power Rangers Super Mega Force cometeu alguns erros. Na verdade, muitos erros. Depende do fã que você perguntar. A maioria dos fãs de Power Rangers não curte muito o Super Mega Force. E principalmente se você é fã de Power Rangers e assistiu Super Sentai, assistiu Gokaiger especificamente, você provavelmente não gosta muito de Super Mega Force. Um dos motivos que as pessoas não gostam de Super Mega Force, além do fato de que Gokaiger, todo episódio praticamente, você tem a volta de um ator que fez um Ranger antigo interpretando esse mesmo papel de novo, agora mais velho, em quase todo episódio, e Super Mega Force não teve. Super Mega Force teve a Batalha Lendária, onde reúne os atores antigos, que eles deixaram fazer isso em um episódio só. Além disso, Super Mega Force reduziu Gokaiger, usou pouca coisa, afinal Gokaiger usa cenas que tem equipes que não foram adaptadas para Power Rangers. Power Rangers Super Mega Force também não é muito querido pelos fãs, porque apesar de ter todo o visual de pirata, ter esses capacetes, essas roupas, esse Megazord e tudo mais com cara de pirata, eles ignoram veementemente o fato de serem piratas. Eu não sei o porquê, eu não entendo. Eu entendo que, não, é porque o poder de Super Mega Force é um upgrade do poder de Mega Force. Mas mesmo sendo um upgrade, você poderia dizer que eles são piratas, você poderia falar que esse poder veio de uma equipe de piratas espaciais ou qualquer coisa. Mas eles ignoram, eles optam por ignorar. E
muita gente se incomodou com isso. Eu, particularmente, me incomodo muito com isso. Porque a ideia de ter uma equipe de Power Rangers piratas é um negócio que é genial. Piratas são irados. E eu não consigo conceber que você vai ter esse Megazord. O vermelho vai ter esse Zord. E você não vai dizer que eles são piratas. Eu não consigo entender, não fecha na minha cabeça. Então é isso. Nosso objetivo é apagar Power Rangers Super Mega Force da história. Não sei se vamos conseguir chegar em tanto. Eu acho que não, mas é o objetivo. E a gente vai criar uma nova série baseada em Gokaiger, inspirada em Gokaiger, adaptando Gokaiger, usando as cenas de Gokaiger, usando o uniforme de Gokaiger e tudo mais que ele tem direito. O objetivo inicial é desenvolver um episódio piloto. Com esse episódio piloto, a gente vai usar ele como marketing, como vitrine para o que essa série vai ser, o que essa série pode ser. E assim a gente vai iniciar um financiamento coletivo baseado nesse episódio piloto pronto, com o objetivo de fazer o restante dos episódios. Nosso objetivo é fazer uma série com 12 episódios. O roteiro do episódio piloto já está todo escrito. O roteiro desses episódios individuais está em produção, ainda não está finalizado. Mas eu já tenho tudo certinho o que é. Eu tenho uma tabelinha bonitinha do que é para acontecer em cada episódio. Eu não vou mostrar aqui, porque eu não quero dar spoiler ainda. Mas quem sabe eu faço uma live mostrando e explicando qual é a ideia mais pra frente. Mas eu já tenho a tabelinha dizendo qual Ranger vai ser o foco dessa temporada, qual equipe vai ser homenageada dessa temporada, desse episódio, qual equipe vai ser homenageada no episódio, qual Zord que eles vão conseguir no episódio e etc. Tudo que tem que acontecer em cada episódio tá tudo tabelado e funcionou, vai funcionar, tá tudo encaixado, vai dar certo fazer a série inteira em 12 episódios. Eu espero, eu torço. Eu torço muito, na verdade. Então é isso. Esse é o objetivo. Vamos pra história. Eu já divaguei muito no objetivo, mas eu acho que é importante falar do nosso objetivo nesse primeiro vídeo aqui. Em Power Rangers Piratas Estelares, acompanhamos Kai Tarsen, um jovem pirata espacial e ex-imediato do lendário Ranger Armada Vermelho, que, guiado pelas chaves do poder, artefatos ligados à rede de morfagem, que carregam consigo os poderes de Rangers do passado, Kai chega à Terra para formar uma nova tripulação de Rangers Piratas Estelares. E unidos pelo desejo de proteger as pessoas, viver grandes aventuras e entrar para a história, o grupo parte em busca do Tesouro Lendário, para cumprir a promessa que Kai fez a seu antigo capitão. E enquanto fazem isso, com os poderes dos Rangers do passado, eles enfrentam a ameaça do Império Corsário Zoroark, que também está em busca do grande Tesouro Lendário. Tá, falando dos meus personagens. Diferente de Power Rangers Super Mega Force, onde todo mundo é humano da Terra, com exceção do Ranger Prata, Orion, e diferente de Gokaiger, onde todo mundo, com exceção do Ranger Prata, é do espaço e vem pra Terra em busca do tesouro, na minha versão, apenas o Ranger Vermelho, Kai, vem à Terra com o objetivo de encontrar o Tesouro Lendário. Mas para isso ele precisa formar uma tripulação de pessoas com habilidades específicas que possam ajudá-lo nessa jornada. E essas pessoas são Alexandre, um policial no início de sua carreira, sério, centrado, de poucos sorrisos, mas sempre pronto para ajudar quem precisa, tendo uma profunda preocupação com as pessoas ao seu redor, mesmo que raramente deixe isso transparecer. Sabrina, uma jovem rebelde que, mesmo não precisando, vê no roubo um grande passatempo, sempre escolhendo alvos que merecem, entre aspas, e estando disposta a abrir mão do que ganha para redistribuir a quem precisa. Ricardo, um professor de história atrapalhado e desastrado, um tanto medroso, mas extremamente inteligente. Sempre disposto a ajudar as pessoas e, apesar do medo, capaz de se colocar à frente do perigo para proteger os outros. Também temos Mariana, uma jovem que está sempre em busca de trabalho, nossa, que relacionável, com o objetivo de juntar dinheiro para cuidar da sua irmã doente, sendo extremamente cuidadosa e preocupada e colocando sempre a necessidade de todos acima da própria. E por último, o Power Ranger Pirata Estelar Prata, que a gente não tem ele no episódio piloto, então para evitar spoiler, a gente vai deixar ele de surpresa por enquanto. Tá, mas para além de eu quero consertar o que Power Ranger Super Mega Force fez de errado, porque eu amo muito Gokaiger, de onde veio a ideia de fazer um fanfilme brasileiro
baseado em Power Rangers. Por que eu tive essa ideia? Por que eu quero muito fazer isso? Foi um filme brasileiro, feito em Goiânia especificamente, nem é em São Paulo, nem é um lugar muito grande, muito maior assim, muito conhecido por sua produção audiovisual. De onde que veio essa ideia? Basicamente, eu sempre gostei muito de fanfilme. Eu gosto muito, muito, muito de fanfilme e arte de fã também. Qualquer coisa que seja feito por um fandom, feito por um grupo de pessoas, que não é uma empresa gigante e baseado naquilo que a gente mais ama. Então eu sempre assisti muito fanfilme de tudo, os fanfilmes do Bat in the Sun, fanfilmes de outras coisas, até aquele fanfilme que eu não gosto, do Power Rangers, do Adi Shankar, que eu não sei como você pronuncia o nome dele. Eu gosto muito da ideia de você pegar e fazer fanfilmes e, sabe, externalizar o amor que você tem pela franquia favorita da sua vida, saca? Eu acho isso incrível, eu acho isso louvável e me diverte muito. Aí um dia, eu tava assistindo uns fanfilmes. E esse canal, o Zenith Filmes Media, que eu já tava acompanhando, fazendo fanfilmes de Power Ranger, eles já tinham feito os 2 fanfilmes de Power Ranger, fanséries especificamente, eu vi que eles postaram um vídeo novo. E, ok, eu já tinha assistido as 2 que eles tinham feito, tinha achado ok, não tinha achado nada demais. Só que aí eu assisti esse. Calling on an ancient power, the cubes unleash the beast inside. The game's upon us, darkness spreads its reach. Claw and fang to fang, hearts on fire, strength untamed. With nature's power, there's nothing you can't do. Beast unleashed, beast unleashed. Beast hunters gather the wild that's inside. Let's start the hunt. Power Rangers, show your beastly side. Let's start the hunt. Let's start the hunt. Stand together, you won't fall. Call on your instinct, save us all. Beast hunters burning up with pride. Let's start the hunt. Let's start the hunt. Let's start the hunt. Let's start the hunt. E eles acertaram perfeitamente como um episódio de Power Rangers funciona. As falas são idênticas, o jeito de gravar é idêntico, a posição de câmera tá muito parecida, as cores, o tratamento, tudo tava muito, muito, muito parecido com Power Ranger. E tava tudo muito barato. Tipo, eles fizeram as roupas dos Minions serem versões simplificadas das roupas que aparecem na cena seguinte e você quase não repara. A cena, o que mais me pegou foi isso. Foi quando eu fui chegar no final do fanfilme e reparei que a roupa que eles estavam usando nos Minions era uma versão infinitamente mais barata e gambiarra do que a roupa original da versão japonesa. E isso me pegou porque eu reparei no final. Quando eu cheguei no final, eu falei, peraí, tava assim desde o início? Voltei pra trás e tava assim. E aí eu virei e falei, peraí, eles baratearam o custo fazendo os Minions. Eles... É assim que eles fazem. É assim que se faz. Me deu um estalo tão grande na cabeça de pensar assim, tá, eu consigo fazer isso. Eu fui e comecei a olhar quanto que eu custo pra fazer cosplay. Eu sou cosplayer e cosmaker, então eu sei quanto custa pra fazer um cosplay. Eu sei fazer um cosplay eu mesmo nas minhas mãos. Então eu comecei a botar no papel. Tá, como é que eu faço pra isso ficar mais barato? Quanto custa pra fazer isso? E aí eu cheguei num valor, que eu não vou citar aqui, mas eu cheguei num valor que eu olhei e falei, eu consigo pagar isso do meu próprio bolso. Esse é um valor que eu aceito pagar. Esse é um valor que pra fazer o sonho de criar uma série minha de Power Ranger, pelo menos criar um episódio piloto de Power Ranger, esse é um valor que eu tô disposto a pagar. E é isso. Daí surgiu a minha ideia. Daí eu fui puxar na minha cabeça. Ah, que equipe que eu vou fazer? Há anos eu tenho vontade de refazer Gokaiger, mas eu não tava muito na fé de que eu faria Gokaiger. Então eu fui botar assim, que equipe que eu faço? Eu faço Bombunger? Eu faço outra equipe? Eu gravo tudo com a câmera antiga e faço Jetman?
com a estética dos anos 90, eu pego e faço Kamen Rider, faço um Masked Rider, só que agora direito, porque Masked Rider não era muito legal. Eu pensei por um tempo em adaptar Kamen Rider Build pra Masked Rider alguma coisa. E aí eu fui... Só que aí tudo que eu pensava e voltava pra Gokaiger. Aí eu, não, peraí, mas Gokaiger é muito difícil. Até que eu virei e falei, não, eu vou escrever o roteiro de Gokaiger, eu vou fazer aqui, vou editar, vou pegar as cenas. E aí eu fui abrir os episódios, recortei toda a cena que dava pra usar, separei cada uma. E quando eu separei tudo isso, o projeto foi ficando mais viável. Eu fui percebendo que não é tão difícil adaptar Gokaiger assim. E aí eu escrevi um roteiro. Com as cenas que eu tinha separado, eu escrevi um roteiro. E eu acho que ficou um roteiro muito bom. Pelo menos à medida de Power Rangers. Eu acho que eu consegui capturar a maneira que os Power Rangers falam, a maneira que as pessoas falam no universo de Power Rangers. Eu consegui capturar um motivo para a história, eu consegui fazer personagens diferentes terem personalidades diferentes, pelo menos o suficiente, porque é o episódio piloto, né? Durante a série eles vão ter um desenvolvimento melhor das suas personalidades, mas no episódio piloto eu já consegui demonstrar um pouquinho ali como cada um funciona e como cada um interage entre si. E é isso. Cada passo que eu fui fazendo, cada coisinha que eu fui fazendo e pensando e mexendo, cada linha de roteiro que eu escrevia, eu ficava mais empolgado e mais percebia que não é uma tarefa impossível fazer uma adaptação de Gokaiger, não é uma tarefa impossível fazer um fanfilme brasileiro de Power Rangers, não é uma tarefa impossível. E se não é uma tarefa impossível fazer um episódio, eu consigo fazer mais. Só que para fazer mais episódios, eu preciso de dinheiro. Porque uma coisa é gastar dinheiro do meu bolso para fazer um episódio. Outra coisa é gastar dinheiro do meu bolso para fazer 12 episódios. Eu não tenho 12 dedos na mão, finge que eu tenho. 12 episódios. Então, por isso, nosso objetivo é reunir um grupo de pessoas, atores, atrizes, pessoal de câmera, pessoal da direção, pessoal para mexer com luz. Quem eu conseguir reunir, edição, música é muito importante, tá? E quem eu conseguir reunir para fazer o episódio piloto. O episódio piloto vai ser feito com o dinheiro do meu bolso, do nosso bolso, né? Quem quiser ajudar, eu tô aceitando, mas eu vou fazer o planejamento vai fazer com o dinheiro do meu bolso. E aí usar esse episódio piloto como uma vitrine para chamar a atenção, para as pessoas verem, compartilharem, assistirem, reassistirem e chamar a galera para participar de um financiamento coletivo. Nesse financiamento coletivo, a gente vai fazer os 12 episódios completos. A gente vai usar esse dinheiro para fazer os 12 episódios. E, claro, quanto mais dinheiro a gente arrecadar, melhor e maior são os 12 episódios. Quem sabe a gente aumente o número de episódios, se a gente tiver muita doação, quem sabe a gente faça 15 episódios, quem sabe a gente faça 20 episódios. Tá, 20 talvez seja demais, mas quem sabe a gente faz os episódios mais elaborados. Eu tenho um episódio baseado em SPD, tá? Eu tenho que dizer que eu tenho um episódio mais ou menos escrito ali, mais ou menos articulado, baseado em SPD, hein? Quem sabe a gente não consegue fazer uma roupa do Dog Kruger? Não sei. Quem sabe? Vai que ele aparece. É um boneco. Não precisa do ator. Dá pra ser só um boneco. Quem sabe? Não dá pra saber. Então é isso. Nosso objetivo é esse. Fazer o fanfilme. Espero que tenha ficado explicado. Espero que você se interesse. E espero que todo mundo tenha entendido qual que é o nosso objetivo com o fanfilme. Por que a gente quer fazer esse fanfilme. Por que eu quis fazer esse fanfilme, porque eu tô tão empolgado com esse fanfilme e espero que isso te ajude a querer participar, querer assistir, te deixe empolgado. E então se inscreve no canal, porque aqui vai ter mais informações. Também vai ter mais informações no meu TikTok, que vai estar aparecendo aqui na tela. Também vai ter mais informação no meu Instagram pessoal, que eu vou colocar aqui na tela também. E é isso, fica de olho. E se você quer participar do projeto, se você é de Goiânia e região, bom lembrar que o projeto está sendo feito em Goiânia, então, para as funções presenciais, como atuação, direção, câmera, entre outros, se você quer participar dessa forma, você tem que ser de Goiânia e região. Mas para funções remotas, como edição, música, som, dublagem, a gente vai ter os monstros, né? Os monstros não vão ter, né? Os monstros vão ter que ter voz, então não dá pra ser uma pessoa de fora. Eu não tinha pensado nisso nos outros vídeos que eu gravei. Então dublagem também, se você quiser fazer aí a parte das vozes dos monstros, se tiver uma voz com range legal e tal, você pode participar, a gente quer você.
E para isso, tá aqui o site. No site a gente tem as informações de contato, a gente tem um formulário para você preencher para participar, para você dizer em que área que você consegue ajudar. E se você não é fã de Power Rangers, você também é bem-vindo, tá? Se você é só ator e fala assim, não, eu só quero atuar, só gosto de atuar, você tá bem-vindo. Se você só quer editar, se você só gosta de vir e falar assim, eu quero editar um fanfilme, vai ser legal para o meu portfólio ou por qualquer outro motivo, você é bem-vindo. Você não precisa ser fã de Power Ranger para se divertir com a gente. O nosso objetivo, para além de fazer a série, é se divertir fazendo a série. Eu acho que é importante, né? Se a gente não se diverte fazendo, como é que a pessoa de casa vai se divertir assistindo, não é mesmo? Então é isso. Eu espero não ter ficado muito vesgo durante o vídeo, porque eu tenho certeza que eu gravei 90% do vídeo olhando para minha imagem no celular, ao invés de olhar para a câmera do celular. Mas é isso. Acontece. Curte, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as informações sempre que um vídeo novo for postado. É isso, um abraço e tchau!